Oi, vamos começar? Por que você mente tanto? Essa pergunta pode estar sendo direcionada para você mesmo ou para um outro com o qual você já esteve nesse questionamento. Nossa conversa de hoje é sobre o incômodo da mentira. E aí a gente chega num ponto, o primeiro tapa na cara psicanalítico de hoje é: a verdade é impossível. A gente faz um contraponto entre mentira e verdade, mas a verdade ela é do campo do real, portanto ela vai ser sempre inapreensível, né? A gente sempre vai ter uma compreensão muito parcial das coisas. Pensamos nas nossas instâncias psíquicas entre real, imaginário e simbólico. O real, que a gente chama de real, é isso que sempre vai ter um rastro que escapa. Sempre vai haver alguma coisa que não entrou nessa lógica, portanto que é inapreensível. E aí a gente localiza a própria verdade. Nisso, nós estamos falando de uma coisa que se diferencia de mentira. A gente está falando de falseamento. Um falseamento é comum. Existe um falseamento das nossas percepções do mundo, das nossas percepções de nós mesmos, das nossas interpretações, dos nossos sentimentos, etc, etc, etc. O falseamento, ele é comum, ele é humano, ok? Agora, o mentiroso, a mentira, existe uma diferença porque a mentira, ela é a conhecedora última do que a gente chama de verdade. O mentiroso, a mentirosa, faz escolhas conscientes para modificar a realidade a partir de algum interesse, de algum desejo, tornando-a uma mentira. E aí a gente tem vários tipos, eu tomo a liberdade de colocar 3 tipos aqui de mentirosos ou de mentirosas. A primeira, muito conhecida por nós, é a mentirosa altruísta, né? A mentirosa altruísta, ela foge às verdades que são ditas insuportáveis. Por exemplo, sua amiga, sua mãe te pergunta: tô bonita hoje? Como é que tá essa roupa? Tô tão feliz, comprei essa roupa nova. E você se vê naquele momento e você pensa: tá ruim, horroroso. Mas aí você fala: não, tá linda, tá maravilhosa, realmente. Ou, por exemplo, a mentira altruísta. A mentira que se manifesta quando alguém diz muito carinhosamente, muito afetivamente: te amo, olhando nos seus olhos, e você pensa: não. Mas aí você responde: te amo também te amo, também te quero, também te afago. É a mentira altruísta, aquela que foge a uma verdade que é insuportável socialmente ou afetivamente, muitas vezes para o outro. Mas também temos a mentirosa covarde. Talvez aí num campo do desprezível ainda mais potente, que é a mentirosa covarde, aquela que tem medo das consequências da verdade. Porque é fraca, porque é insegura, porque tem traços de manipulação. A mentirosa covarde tem desejo de ser amada egoisticamente, de ser amada plenamente, como falo desse outro. E ela mente como uma manifestação de sua covardia. Pergunta-se a mentirosa covarde: você me traiu? A mentirosa covarde não consegue se dar com essa verdade e com as consequências que essa verdade traria à realidade. Então a mentirosa covarde diz: não. O mentiroso narcisista também é outra categoria, porque aí a gente já vai para um campo complexo da mentira, que é uma mentira autoprotetora. O mentiroso narcisista não suporta o que se verdadeiramente é, o peso de ser ou de não ser. Então o mentiroso narcisista vai ter uma cisão do ego entre o que ele sabe que realmente é e o que ele gostaria de ser, ou como é que ele gosta de se apresentar nesse meio social para receber algum afago, algum estímulo, alguma admiração. Então o mentiroso narcisista vai criar essa categoria de um outro que está dentro dele mesmo, mas como um desejo ideal de que sou isso, sou aquilo, como uma mentira contada para si mesmo, que é fruto dessa cisão do ego, cisão do eu, o eu que sou e o eu que esperaria que fosse, o eu que eu gostaria de ser, ou que as pessoas gostariam que eu fosse. É claro que a mentira sempre vai ter um misto, vai envolver um sentimento de prazer.
né? De adrenalina, de autocompensação ou uma compensação social. É claro que ela também pode nos livrar de situações que nos parecem constrangedoras ou coisas que a gente aparentemente ali no momento não tá a fim de lidar. No entanto, tem um problema, uma problemática, que é a seguinte: a mentira, quando ela não é só da ordem do pensamento, da fala ou de alguma ação mais corriqueira, mas é possível ser uma mentira. Você ser uma mentira. Pensando também no quanto a gente escuta o tempo todo, qual é a coisa que você não aceita que ninguém faça, uma coisa que você tem aversão, eu tenho aversão que mintam pra mim, eu tenho aversão a lidar com pessoas mentirosas, eu excluo elas da minha vida, ou eu não perdoo, etc. É interessante a gente pensar que toda aversão muito forte, se você tem muita aversão à mentira e a mentirosos, né, de uma maneira exacerbada, toda aversão esconde uma afinidade muito afetiva e muito prazerosa no inconsciente. Então, quanto mais você rejeita esse outro que é mentiroso, muito provavelmente você está projetando você mesmo e a sua afinidade e o prazer que você tem ou gostaria de ter com essa mentira que o outro experiencia, mas você ou não se permite, ou se experiencia, mas não assume para si mesmo e muito menos para o outro. Então a gente chega num ponto que é: qual nível de mentirosa ou de mentiroso você é e qual nível de mentira tem em você? Claro, a gente não vai se furtar à valoração de que a mentira é desprezível, que ela machuca, ela dói, etc. Se você acha que você não é um mentiroso, você não consegue reconhecer tantas dessas facetas da mentira dentro de si mesmo, esse diálogo, essa conversa é importante para a gente compreender o mentiroso e a mentirosa a partir dessas máximas e continuar olhando para si e para os seus enlaces, de modo que você esteja cada vez mais próximo dessa verdade. Não que você vai aprender essa verdade, porque ela é inapreensível, mas que você esteja mais próximo de uma verdade e da sua verdade. O maior presente e a maior tragédia que você pode oferecer para o outro é a sua verdade. E aí, você está pronto para lidar com ela? Você consegue assumir a responsabilidade das consequências da sua verdade ou das verdades? É importante que esteja. Então, fica aí essa conversa. Espero que estejamos realmente conversados. Um beijo.